Bem-vindos. Tá bom, tudo bem aí? A gente hoje vai falar, hoje é domingo, a gente vai fazer nossa live um pouco mais cedo, a gente vai falar sobre TPO e o planejamento da semana, tá? Então, a gente tem visto um pouco sobre o ExoCharts, a gente falou sobre o Order Flow, que é o fluxo de ordens, né? Só que não é nesse template, esse template já é o TPO. Então, quando a gente usa o ExoCharts, tem dois tipos de templates, de telas, né? De configuração de tela. Um é o TPO e o outro é o Order Flow. Então, quando a gente está no TPO, que são essas... Na verdade, o TPO é o resumo do dia. Ele é tempo, preço e oportunidade, a sigla, né? TPO. Então, o que ele traz para a gente? Ele traz o resumo do que aconteceu no dia. Então, cada cluster, que eles chamam de cluster, isso daqui, cada cluster desse é um dia. Então aqui, por exemplo, é o dia de hoje, domingo. Então a gente vê aqui que teve quase 5 bi de volume no domingo. Tá vendo? TPO, volume. Então aqui teve 5 milhões, 5 bi no domingo. A gente está falando da Binance Futures no Paro SDT. Ontem teve um TPO aqui de 11 bi, tá? E na sexta-feira 15 bi, e assim por diante. Então vai indo para trás, a gente vai vendo o volume que deu. E cada dia que passa, ele forma, igual no nosso range, ele forma um POC de volume. Então, por exemplo, aqui ele formou um POC no valor de 23.787 na sexta-feira. Então, como o preço ficou para baixo no sábado e hoje no domingo, o POC aqui agora é uma resistência. Então, é onde na sexta-feira teve mais volume, foi nesse POC aqui, de 23.787. Então, normalmente a gente anota no gráfico os POCs do diário, para a gente saber se é resistência, né? Quando está em cima é resistência, e quando está embaixo é suporte. Tá? Então, ó, tá vendo? Então, aqui a gente tem uns POCs que ainda não foram, tá vendo? Esse POC aqui já foi testado, esse já foi testado, esse aqui também já foi testado. Esse foi testado bem, tá vendo? Ó, é importante marcar o POC, ó. Esse POC aqui, como estava bem embaixo do preço, ele foi testado aqui quase no dólar, aqui, ó, 22.575, o preço desceu 22.500. Então era uma entrada de long aqui no POC, que é se está anotado no nosso gráfico, a gente pode ver a reação ali, efetuar uma compra. Então aqui embaixo eu passei para vocês aí mais cedo, tem um POC aqui nos 21.100, tem outro nos 20.750, né? Porque formou esse range aqui, né? Então tem POCs, tá vendo? Tem POCs mais para baixo que ainda não foram testados. Então, quando os POCs não são testados, eles são reativos. Então, porque teve muita negociação nesse nível de preço. Então, é uma NP para a gente importante. Tá? Mas, basicamente, ele nos dá essa informação. Ele dá informação sobre o volume e tempo que o ativo ficou ali, né? Então, aqui ele ficou muito tempo aqui rodando aqui durante o dia. Então, ele formou um POC de volume muito grande aqui, porque ele ficou muito tempo rodando aqui com volume alto nesse valor. O POC ali de 23.800 é a nossa resistência mais próxima. Tá? E daí a gente tem as configurações aqui, ó, se vocês forem ver, ó, a gente usa o 30 minutos, que é o mesmo quando a gente forma o range. Tá? E aqui a gente pode expandir, aqui é o TPO, a gente pode expandir as clusters. Então eu vou clicar aqui, vocês vão ver que isso aqui vai virar um gráfico comum para a gente, igual a gente enxerga, tá vendo? Então agora a gente expandiu as clusters. Então essas clusters agora é o gráfico normal que a gente vê. Então a gente sabe que ali, tá vendo? O POC de volume ficou aqui nos 23.800 e ele rodou muito tempo aqui dentro, tá vendo? Então ele rodou pouco tempo aqui no nosso, acima do VA, tá vendo? Ele forma o VA e o VAL também. Então
É daí que a gente tirou o range. Por isso que a gente acredita que o range é muito importante para a gente operar, porque é baseado no TPO. E nada mais é que um monte de gente trabalhando, fazendo negociações nessas áreas de preço. Então, de manhã, por exemplo, a gente viu uma... Ó, tá vendo? Aqui tinha um TPO, um VPOC nos 23.062. Vendo, o preço veio, bateu aqui e reagiu. Tá vendo? Porque tinha muita gente presa aqui, então o preço vem, reage e volta. Voltou a cair, né? O primeiro toque é importante, depois, como a gente fala, ali naquele banco ali, o dinheiro já estava acabando. Daí, quando veio testar de novo, ele passou direto. Então é isso. Uma das coisas que a gente vê é o VPOC. E outra coisa que a gente vê são as... Tá vendo essa área verde aqui? Quando tá... Deixa eu voltar para o mais fácil assim para a gente enxergar. Então aqui, ó, quando essas áreas verdes estão abaixo no... Tá vendo? Aqui é um dia só, né? Quando essas áreas verdes estão logo no fundo do dia, a gente chama essas áreas de buy tail, que é a área de compra. Tail é rabo, né? Então, a cauda. Então, naquele dia deixou uma cauda de negociações ali que dão suporte também. Se a gente for ver aqui, a gente está bem na buy tail agora, tá vendo? Ele veio, 22.700, ó, bem dentro da zona de buy tail e reagiu. Então, também é uma área que a gente pode se interessar em fazer compras aqui, quando essa buy tail não foi testada. Então, essa daqui está sendo testada agora. Se tiver uma reação no 3 minutos, o mesmo esquema que a gente faz para entrar nas operações. A gente marca a buy tail, e quando tem reação no 3 minutos, deixou uma caldinha e tal, a gente faz a entrada com stop curto. Então, aqui tem uma outra buy tail, tá vendo? Nos 22.450 até 22.525. Então, possivelmente, se o preço vier aqui, talvez vai ter uma outra reação aqui para voltar a subir, ou uma reação forte de subir totalmente, ou só uma reação local, né? E quando essa buy tail está acima, essa linha, essa verde, essa faixa verde que está acima no topo do diário daquele dia, a gente chama de sell tail. Então, a gente, quando chega ali, a gente deixa marcada essa área de cima e coloca como zona de venda. Tá? Então, aqui não teve reação nenhuma, não chegou, né? E aqui também... teve a reação, teve o falso rompimento, né? A galera entrou aí nesse rompimento e logo realizou, porque voltou aqui e acabou devolvendo, né? Mas era uma área de venda também, foi um falso rompimento dessa sell tail aqui. Ó, aqui a gente vê que deu, olha como deu nessa área aqui, ó, do dia aqui, 24 de janeiro. Essa sell tail, ela deu, tá vendo? O preço veio, passou pela sell tail e caiu. Então ela deu reação aqui nessa área aqui, porque era um range, né, formado muito grande. É um range de 15 dias, já a gente está correndo com isso. Então, a gente pode marcar essas áreas como também, se está abaixo é zona de compra, se está acima é zona de venda. E quando está no meio, a gente chama de a nossa zona de ineficiência, tá vendo? Aqui no TPO eles chamam de SP, que é Single Print. Mas é uma área de ineficiência, tá vendo? Porque nesse dia aqui, no dia 19, foi o dia que subiu forte, teve 16 bi de volume. Então o preço, quando chegou aqui, ele correu direto, ele só fez um single print aqui no 30 minutos. O que significa single print? Ele passou pelo 30 minutos, ele só foi, ele não passou e voltou. Então ele só foi subindo. Uma vela só. Uma vela só no 30 minutos, que ele foi comendo tudo e não voltou para... Aqui, por exemplo, ele teve duplo, tá vendo? Então ele não é um single print. Aqui ele fez um single print, printou uma vela uma vez só de 30 minutos.
Aqui também teve um single print também. Então é como se fosse uma área de ineficiência. Então se o preço vier aqui, ele acelera. Ele pode dar uma acelerada porque não teve muita negociação aqui e nem aqui. Então se o preço correr para o 22,100, talvez ele corra direto para baixo, que 20 é pouco, né? 100 dólares. E aqui também não é muita coisa, 300 dólares, mas às vezes abaixo desse single print aqui tem alguma, tá vendo? Tem um node de volume, às vezes é uma compra aqui, né? Ou aqui logo no POC. Então é mais ou menos essas informações que ele dá para a gente. Então ele dá a informação do POC, que a gente chama de VPOC, para diferenciar do nosso do range, né? Então quando a gente for anotar, a gente anota como VPOC, que a gente já sabe que é do TPO. E quando tem um buy tail muito grande, assim, esse aqui é muito curto, né? Então aqui teve reação, também não foi muito curto, mas quando tem um muito grande, deixa eu ver se eu encontro algum aqui. Ó, esse daqui já está maior, está entre 20.500 e 20.300, 300 dólares. Esse aqui de baixo está bem grande, 20.200 a 19.800. Talvez anotar esse aqui no nosso gráfico como buy tail. Então uma falha de rompimento aqui seria uma 19.850. Então é uma área que a gente pode anotar no gráfico aí, como uma falha de rompimento, que seria, se a gente for observar, foi um range, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias no range. Então seria uma falha de rompimento do fundo do range, que é o nosso setup. Então ele, na verdade, o TPO ele confirma o nosso setup de entrada de range. Mas ele dá a informação mais precisa, né? Então a gente não tem essa informação só pelo range. A gente risca no TradingView. Então ele traz mais informações para a gente. Então basicamente é isso. E quando, por exemplo, aqui, deixa eu fazer uma busca aqui. Ó, aqui, por exemplo, ele não deixou essa buy tail. Então a gente chama isso de fundo pobre. Então se vier aqui e aqui, tá vendo que não tem buy tail, o preço talvez não segure aqui, porque é um fundo pobre que não tem gente presa aqui. Então, quando não tem gente presa, não tem liquidez aqui mais, então, ou pouca liquidez, né? Então, se tem pouca liquidez, o preço passa direto para buscar liquidez em algum lugar mais, onde tem mais dinheiro, que talvez seja mais para dentro aqui, né? Esses VPOC, onde teve muita negociação, tem muito dinheiro ali. E, portanto, muita liquidez, né? Então, basicamente é isso que ele dá para a gente. Então, eu tenho esse template aqui do TPO, que é no diário, né? Então, a gente tem... Você vai ver que ele vai formando vários... A gente tem muitos VPOCs aqui não testados. E, geralmente, eles são testados. Ou no futuro, ou na mesmo... A gente não sabe se vai formar um range grande e vai voltar tudo a cair, mas... Por causa dos volumes fortes que entraram, né? E outra coisa que ele traz para a gente consegue fazer o merge. Como que é merge em português? A gente consegue mesclar, fundir os dias. Então a gente vem aqui, a gente dá 2 cliques nele aqui, a gente coloca, eu sei que foram 15 dias, a gente está em 15 dias, então a gente vai juntar 15 dias, que é o range atual que a gente está, tá vendo? Então agora, ó, a gente tem um range do dia 21 de janeiro ao dia 5 de fevereiro já. Eu juntei todos tem mais um dia aqui, eu vou juntar mais um dia. Então aqui a gente tem o range que a gente está hoje, só que no formato de TPO com as clusters juntas, né? Não está expandidas. Então a gente tem o preço está aqui a 22.890 e o POC de volume já está mais acima aqui, onde teve mais volume é em 23.100. Então esse tá vendo, tem um node de volume aqui também, pode ser, talvez esse aqui seja o de tempo, entre 22.950 e 23.100.
onde teve muita negociação. Então formou um node aqui e tem esse de volume aqui grande, que é mais ou menos o range que a gente riscou, né? Vamos lá para o nosso, comparar com o nosso, aqui no BTC, US Futures, SDT Futures. Então a gente está com um range aqui desde o dia, aqui ele formou, a gente está falando do dia 20 de janeiro. Aqui é 20 de janeiro. Então a gente tem um POC aqui de volume, o nosso é 22.987 e o do TPO 23.100. Então dá $100, $103 de diferença, não é uma... Por isso que nosso range funciona muito bem, porque ele acaba imitando aí o TPO, vai. Então eu tenho o VAC em 23.337, o nosso VAC está em 23.442. Então são $100 de diferença, não é muito. Isso aqui é uma máquina, né, que faz milhares de cálculos aí matemáticos, e o nosso range acaba funcionando bem, sem ter o TPO para o nosso lado. 22.587 é o VAL. O nosso VAL está em 22.650. Então dá menos de $100 aí. Então se a gente consegue realmente visualizar os ranges do jeito que a gente está fazendo e riscar no gráfico, a gente vai ter tipo um TPO aqui no nosso TradingView que funciona quase que exatamente no mesmo preço aí do TPO, tá bom? Então basicamente é isso. A gente ainda tem no TPO, a gente consegue ter, aqui são os meus templates, eu consigo ter, tá vendo, ó, naked, o diário naked de POC. Então eu posso mudar o gráfico aqui para um... Então ele vai mostrar todos os... Deixa ele carregar aqui. Ele vai mostrar todos os POCs que estão não tocados, não testados, tá vendo? Então aqui tem os 23.800, tem os aqui de baixo que eu passei para vocês de manhã. E olha como tem, se o preço voltar aqui, os 16 mil, olha como tem POC para ser testado. Então aqui é uma resistência, um suporte muito forte para o preço. Então aqui não é muito, mas não é tanto, mas aqui olha a quantidade de suporte que tem aqui embaixo. Então esse aqui é o diário, né? Vou abrir o diário para a gente ver. Ele vai carregando aí, vai vendo, tá vendo? Sempre são tocados, ó. Tem toque, tem reação. Aqui passou batido. Aqui bateu, mas não deu resultado nenhum. E tem também esse template é do diário. Hoje de manhã eu passei para vocês o semanal. Vamos carregar um semanal para vocês verem. Então, o POC semanal. Então, ele divide... Então, no nosso TPO normal, cada cluster dessa é de um dia. Agora a gente está vendo por semana. Então, a gente sabe que semana passada foi aqui, nesse 22.860. Exatamente onde está agora, né? O preço, mais ou menos, 22.860. Está segurando bem onde está, foi o POC da semana passada. E aqui na outra semana teve olha como teve uma área de ineficiência grande aqui, ó. Então, se o preço perder esse suporte aqui mesmo, ele pode correr aqui para o POC em 21.100. Teve 2 semanas aqui de o POC quase no mesmo lugar, tá vendo? Teve um POC em 20.880 e o outro em 21.150. Então, um falso rompimento aqui pode ser que segure aqui nesse POC aqui de 21.100, 21.120, 21.100 mais ou menos. Então, eu passei os POCs para vocês. E aqui embaixo é aquele POC que eu falei lá que tem muito suporte, nos 16.770, de toda aquela consolidação que ficou lá no final do ano passado. E a gente não descarta os de cima, né? Essa aqui é da área dos 30 mil,
Tem um POC de volume nos 30 mil, depois tem um POC mais para cima nos 36, 43, e assim ele vai dando essas informações para a gente, tá vendo? Olha aqui que louco, ó. Esse POC aqui, ó, quando o preço voltou aqui, olha, segurou bem no POC, devolveu. Ó, esse aqui é o POC semanal, onde o preço veio. Era em 23.970. Ele fez a falha de rompimento aqui, foi até 420. Então teve 70 para 420, $50 de diferença. $50 de falso rompimento aí, devolveu tudo. Então é bem reativo. Então, se vocês forem ver, são horas bem reativas. Quando está no meio de uma consolidação assim, às vezes não é tão reativo, mas quando a consolidação acabou e começa a reagir o preço, sempre dá uma reação forte. Esse aqui é o semanal e tem o mensal. Eu passei para vocês também o POC mensal. Vamos ver aqui ele carregando. Então, no mensal a gente não tem pocket abaixo. Não tem nenhum POC não testado aqui. A gente só tem um POC semanal lá em cima, nos 48.700. E tem um bem embaixo do fundo atual, que é nos 15.300, 15.400 mais ou menos. 15.350. O preço veio bem perto, né? Fez 15.550, quase $100 de diferença, mas acabou não captando a liquidez desse fundinho aí. Mas basicamente é isso. Então a gente tem essas informações que são importantes e reativas e a gente acaba juntando com os nossos outros NPs lá. Então quando coincide com o FIBO, com o topo de algum lugar, ou pivô diário, semanal, geralmente são níveis de preço bem reativo. Ok? Então basicamente é isso. Se quiserem fazer alguma pergunta, pode fazer. Arthur, tem alguma pergunta? Vê aí, se eles têm alguma pergunta. Aqui no Discord não. Nenhuma pergunta? Não. Não? Então, beleza. Então, é isso. Agora, bom, então é isso. A gente tem marcação dos POCs. Eu já marquei no meu gráfico, aqui nesse gráfico aqui onde eu tenho todas as minhas marcações. Então, vamos planejar para a semana. Eu ainda acredito que se a gente for para cima, a gente tem uma área de venda aqui. Essa região aqui acima do topo dos 25 mil aqui. Então, acima desse topo aqui, eu acho que tem muita liquidez aqui. E o mercado está muito bullish, assim, o pessoal está muito animado. Então, se romper aqui para cima, o pessoal vai ficar mais animado ainda. Eu acho que pode ter uma devolução forte aqui para correção. Se já não vai corrigir daqui, né? A gente não sabe. Vai depender do SP500, da abertura de hoje e da abertura de amanhã. Mas aqui eu acho que é uma zona muito reativa aqui de preço, porque se a gente puxar aqui ó, a FIBO dos 32, né, até o fundo nos 15.500, a gente reagiu na FIBO 0,5 já. Se a gente for ver, ó, teve uma falhazinha de rompimento aqui, que bateu com o nosso VPOC, né? Lembra que a gente tinha marcado, foi bem no VPOC. E logo acima do preço tem essa área de sell zone que é a FIBO 618,666. Se a gente for colocar no gráfico que está todo riscado, tem mais confluência ali em cima. Então, ó, vou colocar de novo a FIBO aqui, ó,
32,5. Deixa eu arrumar aqui. Nossa, muito riscado o gráfico. Até o fundo aqui nos 15,5. Então a gente tem ainda acima do topo aqui, a gente tem a Fibo e essa área cinza aqui que eu tinha colocado, né? O VPOC já foi, tem um VPOC nos 23.800 agora, né, atual. Tem um pivô semanal que eu acho que já foi testado ali nesse BTC USD, já foi testado, mas aqui na Binance não. E tem esses dois, tem um VPOC e um TPOC aqui nos 24.800. Então, e logo acima do... Deixa eu trocar de FIBO aqui, que essa FIBO está no padrão, né? Então, logo em cima da 666, a gente tem um VPOC aqui, ó, dos 27.300. Coincide com o teste aqui da entrada do range, né? Desses fundos aqui. Então, acho que é uma área bem reativa aqui. Ó. Se o preço vier para cá, tem que achar uma posição de short aí, porque pode realmente devolver tudo. E abaixo do preço, tem essas zonas que a gente anotou de buy zone, né? Que aqui é uma área de ineficiência grande, então é uma área de buy zone pelo range, mas se perder, a gente tem que tomar cuidado que pode escorrer e testar esse range aqui entre os 20.000 e 21.500. Então tudo aqui é uma buy zone, na verdade, né? Então tem o POC, tem o teste do VA aqui e depois nos fundos, né? E também com cuidado para sempre usando o stop, porque se perder tem zona de ineficiência aqui, só vai ter um POC mais forte aqui embaixo, aqui nos 19.200. Então a gente tem que só sempre usar nosso stop para não tomar um prejuízo aí, porque a gente não sabe onde o preço vai. Se o preço vier corrigir realmente do fundo de toda essa pernada aqui, A queda é brusca. A queda é grande. Então a gente pode vir realmente, ó, a 618 está nos 18.800, a 666 em 18.300 em zona de ineficiência e logo abaixo um POC. Então se ele vier captar toda essa liquidez aqui, ó, de POC, VPOC, a gente pode ver um teste nesse topo aqui que coincide com a 666, faz uma falha de rompimento, faz um range aqui, uma falha de rompimento para subir de novo. Então, o ideal não é sair comprando, tá fazendo fundos e vou comprando, seguir a estratégia lá de não querer adivinhar fundo, espera formar um rangezinho, pelo menos, em 3 minutos, mudança de estrutura para poder entrar. Então, eu ficaria de olho para venda acima dos topos. Eu acho que se vier aqui nesse topinho aqui, eu acho que ele não vai segurar, porque já pegou liquidez, pegou o VPOC. Então, eu acho que se ele vier aqui, ele vai subir um pouco mais. Talvez buscar liquidez lá dos 25.500. E quando descer aqui, ficar esperto nesse fundo primeiro aqui, né? Eu acho que pode ser que dê sempre dá reação, né? Formação de range. Então aqui seria uma buy zone a primeira, né? E depois uma tensão maior nessa buy zone grande aqui, que a gente não sabe onde vai dar a reação. Mas ficar sempre de olho quando eu marco assim, grande, a gente sabe que tem que ter uma reação aqui dentro, mas a gente não sabe onde vai ser. Então, ficar sempre de olho no VPOC, no POC de volume do range e abaixo nessas zonas de ineficiência aqui para um falso rompimento. Não quer dizer que tem que comprar, mas talvez aqui, ver como vai ser a reação do preço e a outra reação aqui embaixo.
E se for caindo, sempre usando stop, porque a gente pode começar a fazer uma correção aí, a gente não, né? Se começa a fazer topo e fundo pior, né? Consolida, consolida, cai de novo, consolida, consolida, consolida para subir ou para cair mais, a gente não sabe. Então, quando fizer uma consolidação aqui, a gente tem que estar preparado para entrar num long aqui de baixo. Daí se sobe, já tira risco e deixa o stop na entrada, como a gente sempre faz. Porque ele pode descer mais aqui para pegar os POC nos 19.000 ou 18.200, onde tem muito volume ali e tem muita liquidez. Ok, turma? Alguma pergunta? Posso parar a gravação? Aqui não tem. Vou parar a gravação. Daí, se vocês quiserem fazer pergunta fora da gravação, pode fazer.